Olá! Hoje vou falar sobre os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. Eles são formados pelos números naturais, representados por n, pelos números inteiros, representados por z, pelos números racionais, representados por q, pelos números irracionais, representados por i, e pelos números reais, representados por r. É uma noção bastante simples e fundamental na matemática, e a partir deles conseguimos expressar todos os conceitos matemáticos. Mas a pergunta que fica é: como surgiu os conjuntos numéricos? Para essa resposta, temos que pensar que desde o princípio, o homem teve a necessidade de um método de contagem para representar quantidades. E à medida que a civilização foi crescendo e evoluindo, foi necessária a criação de novos conceitos, e a ideia de conjuntos numéricos foi evoluindo de acordo com a história da matemática. Nesse sentido, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, os egípcios usavam símbolos para indicar quantidades. Assim, um traço na vertical seria uma unidade e assim sucessivamente. Com essa necessidade de contagem, surgiu os números naturais, que compõem o conjunto dos números naturais. Esse conjunto é formado por todos os números inteiros não negativos, e como zero é um número inteiro não negativo, ele também pertence a esse conjunto. Já por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios utilizavam cordas para demarcar o solo do rio Nilo, o que muitas vezes essa medida não gerava um número inteiro. Sendo assim, a corda era dividida em pedaços iguais, o que levou ao surgimento dos números racionais. Pertence ao conjunto dos números racionais qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros. Esse conjunto engloba o conjunto dos números inteiros, além dos números decimais finitos, como por exemplo 45,15, e dos números decimais infinitos periódicos, ou chamados também de dízimas periódicas, que repetem uma sequência de algarismos na parte decimal. Durante muito tempo, os matemáticos acreditavam que qualquer problema prático poderia ser resolvido somente com os números naturais e racionais. Lidando com números de várias maneiras, Pitágoras descobriu que, dependendo da soma de seus fatores, um número poderia ser perfeito, deficiente ou excessivo, dando início ao famoso Teorema de Pitágoras, e assim aos números irracionais. O conjunto dos números irracionais são aqueles que não podem ser representados por uma fração, ou seja, números decimais infinitos e não periódicos, como, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 5 mais 2 e o número π. Em 598, o grande matemático Brahmagupta dizia que os números podiam ser entendidos como pertences ou dívidas. A partir daí, os matemáticos começaram a escolher uma melhor notação para expressar o novo número, que não indicaria apenas quantidade, mas também representasse o ganho ou a perca, surgindo assim o número com sinal, positivo ou negativo, conhecido como número inteiro. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números positivos que podem vir ou não acompanhados pelo sinal de mais, e pelos números negativos acompanhados pelo sinal de menos. E como zero é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo e nem negativo, ele também pertence a esse conjunto. Com os matemáticos desenvolvendo cada vez mais seus estudos, surge o conjunto dos números reais, onde todo número natural, racional, irracional e inteiro é também um número real. Tem ainda conjuntos maiores, que englobam todos vistos até aqui. Um exemplo é o conjunto dos números complexos. São números que possuem uma parte real e uma parte imaginária, chamada de i. São números da forma a mais bi, onde a é a parte real e b é a parte imaginária. E com isso podemos conhecer um pouco dos conjuntos numéricos e saber de suas características. Até o próximo vídeo. Tchau!